Oi, vamos lá então para as atividades sobre o Brasil do açúcar. A sociedade que foi aos poucos se desenvolvendo, o Brasil colonial que se tornou uma parte importante da produção mundial do açúcar. O açúcar que era um produto muito utilizado na Europa, que saía daqui, ia para a Holanda, era refinado na Holanda e revendido em vários países europeus. Vamos lá então às atividades da Sociedade do Açúcar. A primeira atividade é a questão número 1 da página 41. Leia as afirmações e assinale a alternativa correta. 1. Na produção de açúcar nos engenhos, a mão de obra holandesa foi utilizada no corte e no beneficiamento da cana. Não, o açúcar saía daqui e ia para a Holanda. A mão de obra utilizada era a mão de obra africana escravizada. Então a número 1 está errada. 2. Ao longo dos séculos XVI e XVII, os engenhos foram o centro da organização social da colônia. Sim, nós comentamos na aula a respeito de como os engenhos se organizavam para a produção de açúcar. 3. O modelo de estrutura patriarcal predominava nas famílias portuguesas. Sim, patriarcal significa que os homens, os pais, eram os organizadores de toda a vida, tanto da família quanto do próprio engenho e da sociedade colonial. Então a 3 está certa. 4. Somente no espaço da igreja não se via diferenciação social entre ricos e pobres e entre brancos e negros. Sim, na igreja também tinha diferenciação social. Então a 2 e 3 estão corretas, então é a alternativa A. A questão número 2 da página 41. Explique as características de uma sociedade patriarcal, tendo como exemplo a sociedade açucareira no Brasil colônia. Falei há pouco para vocês sobre a sociedade patriarcal, em que os homens têm um papel mais importante do que as mulheres, certo? Ó, a sociedade patriarcal tem por característica o domínio masculino. Normalmente o marido e pai de família é que organiza tudo. No período colonial, seu poder era bastante significativo, ou seja, os homens tinham muito mais poder do que as mulheres. A ele cabia decidir sobre o dia a dia dos familiares, a educação, o casamento dos filhos e também sobre os escravizados, sobre seu domínio. Ou seja, não só dentro da estrutura familiar, mas também na política, no comércio, tudo era organizado a partir da lógica masculina. Então, por isso que é considerada uma sociedade patriarcal. A última questão, questão número 1 da página 47. Sobre a produção do açúcar no Brasil colônia, leia as afirmativas e assinale a alternativa correta. 1. Os portugueses não tinham experiência no cultivo da cana e na produção do açúcar e contaram com a ajuda dos povos indígenas para aprender esse processo. Não, lembrem que os indígenas não sabiam produzir açúcar. Os indígenas não usavam açúcar. Açúcar não fazia parte da alimentação dos indígenas. Eram frutas, né, caça, pesca, mandioca, mas açúcar não. Então, a produção do açúcar veio com a experiência dos africanos, principalmente. 2. Os banqueiros, especialmente holandeses, financiaram a atividade açucareira na colônia? Sim, fizeram isso. Os holandeses ajudavam, emprestavam dinheiro para a construção de engenhos no Brasil, além de beneficiar o açúcar lá na Europa, tornar o açúcar branquinho. Então a 2 está certa. 3. Para desenvolver o trabalho no plantio, corte, transporte e beneficiamento da cana, foi utilizada a mão de obra dos escravizados africanos? Sim, foi o que estudamos bastante nesta aula. Então, como só 2 e 3 estão corretas, a alternativa é E. É isso aí. Valeu, obrigado pela participação.